Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial e vamos falar da vitória do Felipe Toledo no Gold Coast Pro, sexta etapa do CT na temporada. Filipinho assumindo a sexta posição no ranking. Alejo Muniz ficou em terceiro, perdeu para o Filipinho. Quem também perdeu para o Filipinho foi Iago Dora, só que nas quartas. Iago agora vice-líder. O líder continua sendo o Ítalo Ferreira. E no feminino, Luana Silva parou nas quartas, perdeu para Varrine Fierro. E a grande campeã, a havaiana Beth-Lu Sakura Johnson, que venceu a australiana Sally Fitzgibbons. É isso, galera. E antes de colocar o nosso time completo, hoje está completo, eu quero falar para vocês de uma matéria que eu vi essa semana, uma matéria importante para o mundo do surf. O Banco do Brasil renovou o contrato de patrocínio com a WSL Brasil. Galera, é coisa muito grande. Para falar para vocês que é o maior contrato de surf na América Latina da história, o maior da história na América Latina e um dos 5 maiores da história da WSL desde 76, coisa muito grande. Então, o Banco do Brasil continua patrocinando a etapa do CT do Brasil, que acontece em Saquarema, e agora vai estar no nome da etapa que fecha o circuito Challenger Series e que acontece também no Rio de Janeiro, lá em Saquarema, nas ondas de Itaúna. Banco do Brasil Saquarema Pro. E além disso, tem o circuito Banco do Brasil com etapas do QS, a gente já teve de nível 6.000 em Maresias, teremos outras 3 de nível 4.000 e mais uma de nível 2.000 só nesta temporada. Então, galera, boa notícia pra gente. Banco do Brasil renovando aí patrocínio por mais 3 anos com a WSL Brasil. E é isso, galera. Agora vamos falar com o nosso time completo. Do meu lado, diretamente da Ilha de Maui, no Havaí, e da porta de um tubo gigante ali que ele acabou de sair, Pedro Robalinho. Tudo bem, Robalinho? É isso aí, equipe. Como é que vocês estão? Beleza? Saudações pra galera de casa aí. Campeonato alucinante, altas ondas. Vamos aproveitar aí e vamos para essa resenha maneira aqui nossa. Vambora, botar o Xalita aqui do teu lado, Robalinho. Xalita diretamente da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tudo bem, Xalita? Beleza, todo mundo ficou acordado aí para assistir esse campeonato, eu também fiquei. E fiquei feliz que o campeão voltou. E, Luana também está cada vez mais sólida. Alejo Muniz subindo de muitas posições do ranking. E é isso, vamos conversar sobre isso aí que tá maneiro. Pois é. E o Everton Silva aqui do meu lado, que fala diretamente de Ubatuba, a terra do Felipe Toledo, campeão da etapa. Tudo bem, Everton? É isso aí, galera. Salve, salve. Amarradão aqui, né, cara? O título ficou em casa. Filipinho voltando a vencer, né? Muito bom. E tô aqui com a camiseta do Instituto Felipe Toledo. E é isso, cara. Temos muito assunto. Foi show de surf. Vamos falar da prancha dele. Vamos falar dos atletas brasileiros que foram muito bem. Alejo. Enfim, surf feminino também. As meninas deram show de surf. Uma veterana aí na final, né? A Sally. Então, assim, a Beth-Lu vencendo o primeiro evento dela, tem muita coisa bacana aí, vamos que vamos. Boa. Everton, vamos continuar contigo para a gente falar da vitória do Filipinho. Cara, na minha visão, ele foi realmente o melhor da etapa e merecia a vitória, né? Apesar daquele susto no final ali da decisão. Como é que você viu o Filipinho, cara? Ele realmente foi o melhor? Com certeza, né, cara? Desde as primeiras fases ali, fazendo notas excelentes. Fez os melhores aéreos do evento, né? As melhores notas de aéreo. Teve a nota 10 na semifinal ali contra o Alejo, né, cara? Ele pegou um tubo bem profundo, saiu e deu uma layup gigante. E acho que até um ponto assim que chamou muita atenção, eu gosto de assistir bastante também a transmissão, além da transmissão em português, eu assisto também um pouco da transmissão em inglês, né, para ver o que os caras estão falando, desenvolver um pouco mais o meu inglês mesmo, tá? A gente aprende muito durante as transmissões, e uma coisa interessante que os caras comentaram, que a abordagem do Felipe, a maneira como ele surfou essa onda, parecia videogame, né, cara? Então, realmente, o que, né, quem já jogou o joguinho do surf sabe, o Felipe vinha deep nos tubos, saía dando aéreo, rabetada para todo lado. Aí, ó, essa aí foi a nota 10. Voltou num buraco, né, cara? A onda ficou muito oca. Ele ficou muito deep, saiu na boca da onda,
despencou ali num lip grosso. Saiu o cooler, né? Levou o cooler para casa e mais uma mixaria, né? O cooler é o mais importante. E, cara, isso aí tem um ponto interessante, né, cara, que a gente vai conversar aí da questão de equipamento, né? Eu acho que essa manobra do Felipe só foi possível ser feita graças à construção da prancha dele sem IPU, tá? O lugar que ele voltou, a parte crítica ali, o lip, né, já descendo oco, provavelmente se fosse uma prancha de epóxi ali, talvez espirraria para frente, ia ser muito mais difícil o retorno. O Felipe voltou a encontrar um equipamento mágico, né? Fazer a velocidade que ele conseguiu imprimir com essa prancha PU. Informação aqui de bastidores, falei com o pai dele, com o Ricardinho, ela é uma cópia da prancha que ele usou naquela nota 10 de J-Bay, naquela onda icônica, né? Que foi a onda mais bem conceituada, né, de todos os tempos, a galera fala, né, em J-Bay, e é uma cópia com alguns ajustes para essa onda aí, né? Então provavelmente é uma 5.9 e aí com alguns ajustes para a onda de Burley Heads, e realmente o equipamento estava incrível. Ele surfou mais rápido até do que atletas que estavam com prancha Epox Full Carbon, que é uma prancha que entrega um torque violento, né? Por isso que em ondas menores os atletas profissionais gostam muito desse tipo de equipamento, dessa construção Full Carbon. Porém, esse tipo de construção em partes muito críticas é um pouquinho mais difícil de controlar, de você fatiar ali essa parte crítica, e coisa que, na minha opinião, como treinador, a PU ela é insubstituível nesse quesito, cara. Então, o Felipe foi muito feliz com a escolha do equipamento. Parabéns ao Márcio Zolvi, que acertou essa prancha alucinante, né, Sharpai. E parabéns a toda a equipe do Felipe também. Ele tem uma equipe muito sinistra ali por trás, né, cara? Começando aí pela família, né? Pai, mulher, filhos, e depois partindo para a galera ali que atua mesmo diretamente no profissional, que é o Pinga, o Rafael Romano, o Baroni, enfim, é um time muito grande que faz um trabalho excepcional, e tá aí, cara, o time voltou a encontrar a vitória, e a gente está muito feliz com isso. O Felipe além dele ser um atleta fora da curva, ele é uma pessoa muito querida, né, cara? Um atleta que é referência aqui, principalmente em Ubatuba, né, cara? Eu costumo falar que se o Brasil é o país do futebol, aqui em Ubatuba é diferente, porque a galera não quer ser o Neymar, não. Aqui a galera quer ser o Felipe Toledo, cara. Que maneiro, cara, que maneiro. Agora, Chalita, a final ali, cara, eu vendo o Filipinho começando muito bem. Os dois começaram bem, mas o Filipinho logo se distanciou e parecia que estava tudo muito bem resolvido e, cara, a gente teve aquele susto ali. Como é que você viu essa decisão? Eu achei o Filipinho, assim, sem sombra de dúvidas, muito à frente, sim. Eu não tinha a menor sombra de dúvidas, né, que ele ia ser o campeão dessa etapa, quando eu vi ele na final contra o Julian Wilson. Eu achei que o Ítalo, no caso, perdendo para o Julian Wilson, para mim, ele perdeu para a mãe natureza, né? Não foi exatamente para o Julian Wilson. E eu acho que a superioridade do Ítalo ou a superioridade do Felipe Toledo é gritante quando encontra o Julian Wilson, um surfista que estava um tempo parado das competições profissionais de alto nível, né? Pelo menos as de alto nível que a gente acompanha, CS e CT. Então, eu acho que o Julian Wilson não chegou no mesmo nível que eles, não tem como. Já, os atletas do CT já quase nenhum estão no nível deles, né? Imagina o Julian Wilson voltando para o ritmo, né? A gente fica feliz em ver um cara voltando, tudo bem. O cara, com família, australiano surfando no seu pico, né? A gente acha isso maneiro, mas, na verdade, a verdade seja dita. Acho que o Robalinho sabe muito melhor do que eu dissecar tecnicamente isso aí, e o Everton. Mas a verdade seja dita, o nível do Felipe Toledo era gritante
maior do que o Julian Wilson. Para mim, a margem deles de diferença de pontos tinha que ser maior. E por isso, cara, eu achei que até deram muita esperança para o Julian Wilson. Eu não sei o que aconteceu, acho que o Julian Wilson não estava fazendo manobras com muita dificuldade. Eu vou deixar isso para o Robalinho falar, mas eu não achei que tinha muita dificuldade no surf do Julian Wilson. E para mim, cara, eu acho que na hora que ele chegou a reclamar dos juízes, botar o dedo para o juiz, eu achei que isso é porque ele estava achando que ele estava num nível, sei lá, ele esqueceu que estava se falando contra o Felipe Toledo, cara, entendeu? Então, para mim, entraram na água juntos, Felipe Toledo e Julian Wilson para uma final, que para mim acerta a vitória do Felipe Toledo. Boa. Robalinho, eu também, cara, eu vi assim, a gente até estava trocando mensagem no nosso grupo, e, cara, quando eu vi que o Filipinho ia fazer a final com ele, para mim, assim, não tinha dúvida que o Filipinho ia ganhar. Se fosse pro aéreo, ia ganhar, se fosse surf de borda, ia ganhar. Parece que era um a 100 por hora e o outro ali a, sei lá, 60. Mas, pô, na hora da final ali, eu sinceramente fiquei com medo, cara. Até porque eu achei que ele precisava de 8,01. Mas, na verdade, era 8,81, né, cara? Porque a nota dele foi 8,40, né? Imagina, cara, uma virada ali, hein? Mas como é que você viu também essa decisão aí e até comentando um pouco do que o Chalita falou em relação à apresentação do Julian Wilson? Cara, achei que o Julian nesse campeonato, cara, assim, falando um pouquinho dele para chegar na final, achei que ele foi uma nova versão do Julian Wilson, foi um cara mais pesado, agora 84 quilos, ainda com aquelas rasgadas muito boas, aéreos sensacionais, gostei muito de ver o repertório de aéreos do Julian. Foi uma coisa bacana ter um cara assim desse nível de volta, mas também temos de volta um cara que, meu irmão, historicamente para mim sempre foi empurrado, né? Eu já, assim, essa onda aí, por exemplo, que a gente está assistindo agora, não tem. Se você pega o 9 do Felipe e compara com essa nota aí foi a 8,4, foi, né? E não tenho Acho que certeza. essa foi a 8,4. E assim, você vê que ele passa a rabeta no lip ali, mas ele ao mesmo tempo ele não redireciona a prancha para a parte crítica da onda. Achei que ele nem deveria estar na final. Sinceramente, o Julian Wilson podia perder pro Canoa. Igarashi na semifinal sem dificuldade nenhuma. Aquele 8,33 ali, eu estou procurando onde os juízes acharam 8,33 naquela primeira onda que o Julian somou. Achei que aquilo ali foi um tubo, e depois ele deu umas manobras para frente, a onda foi morrendo e finalizou a onda sem um close-out, sem uma sessão forte. Então achei que aquilo ali ficou muito, muito alto. Depois até apelidei ali aquele aéreo dele do 7,27, aquele aéreo como aéreo saco de areia, né, cara? Que é como a galera chama no Brasil, quando o cara dá um aéreo que não sai bom, que sai meio preso, que sai meio sem altura. E os juízes chegaram numa nota muito alta ali, 7,27. Então, assim, havia assim, um apelo muito grande da torcida, né, da volta do Julian Wilson. Então, acho que essa parte emocional pega muito nos juízes em alguns momentos. E a onda do momento, né, a alegria também ali, assim, aquela sensação de ver um cara daquele nível que disputava títulos mundiais, não chegou a ser campeão, mas disputava título, dava dura no Medina, dava dura em todo mundo. Então o cara tá de volta, assim, é uma coisa bacana pro surf, mas acho que os caras realmente julgaram mal essa semifinal. Você vê que no final o Igarashi teve um 7,40 que foi um full rotation e saiu 7,40 naquela onda ali. Então, assim, muito próximo do 7,27 do Julian. Não sei quem faria 7,27 se não fosse o Julian nesse campeonato, naquela onda, daquela maneira ali que ele surfou. Então, assim, gostei de vê-lo, achei ele mais lento do que os surfistas mais rápidos do Tour, mais lento que o Igarashi, muito mais lento do que o Filipinho. Então, assim, acho que ele nem chegava na final. Na final, acho que ele foi super empurrado também, notas muito altas. E ainda bem que o Filipinho não deixou dúvida, arrasou o campeonato, destruiu tudo, mostrou uma velocidade animal, a rasgada muito mais rápida, as finalizações sempre empurrando a rabeta contra a parte mais crítica da onda, como foi no 9. Achei muito legal os juízes terem tido aquela
sensibilidade e a percepção de dar o 9 naquela onda. Acho que foi ali que realmente o Filipinho garantiu a vitória. Então, eu julguei assim de uma maneira esse campeonato, um campeonato alucinante de altas manobras, um campeonato de muito surf progressivo, um campeonato onde a maioria das baterias, todos os atletas tiveram chance de performar, e gostei muito, cara. Achei, pô, fiquei vibrando aqui, assisti todo esse campeonato intensamente, mais até do que o normal, até porque, coincidentemente, eu também tive um pouco mais de tempo para ver o campeonato e foi alucinante. Estou amarradão com o campeonato, acho que o Filipinho disparado o melhor surfista do campeonato, um grande retorno para ele aí, já subiu, disparou no ranking, né? Acho que é sexto lugar, não é isso? Sexto lugar ali no ranking, deixa eu confirmar aqui. Sim. E, cara, já é um grande candidato a top 5 e candidato a título mundial de novo. É a volta do Filipinho, o campeão voltou. Pois é, botei aqui para a gente dar uma olhada no ranking, até para já linkar com a nova pergunta que eu vou fazer para o Everton. O Filipinho subiu 5 posições, está em sexto lugar, hein? Está um passo ali do WSL Finals, mas tem muitas etapas ainda, né, para acontecerem. Agora eu estou baixando aqui, ó, e estou chegando no Alejo, Everton. O Alejo subiu 12 posições, melhor resultado dele disparado na temporada, terceiro lugar, semifinal, agora é o 16º, deu um passo importante para se manter, né, já que a gente está indo para Margaret River, e vai ter o corte, só vão continuar na briga pelo título mundial os 22 melhores homens. E, cara, eu quero perguntar para você o seguinte, o que você viu de diferente no Alejo em relação às últimas etapas? Porque, assim, realmente, assim, parece que ele foi bem melhor, não só pelo resultado, né? Ele fez apresentações melhores, né? Com certeza, cara. Parabéns, Alejo. Pô, cara, foi um guerreiraço, quebrou. Cara, acho que o primeiro ponto é a prancha, né? Acertou. Eu acho que ele escutou, hein, Everton? Eu acho que ele escutou você quanto à prancha, quanto à movimentação de braço. Fala aí. Foi. Cara, é o que eu falei. Na verdade, eles têm a consciência de um surf limpo, né? Ele é muito agressivo, o Alejo, né? Nas manobras. Só que quando ele fica, que ele não tem confiança, né, no equipamento e ele fica ansioso, é quando os tiques aparecem, né? Ou seja, falando tecnicamente, o excesso de movimentos desnecessários. E se vocês notarem nesse campeonato, como ele estava muito confiante na prancha, a prancha entregou um torque, um drive excelente, né, para ele. Parabéns ao Shaper SRS. Cara, ele confiou no equipamento, então ele não tinha excessos de movimentos, ele deixava a prancha trabalhar, né? E ele fez leituras muito boas de onda, teve aéreo, teve rabetada, teve tubo. Então, assim, o Alejo foi muito completo no evento. Um terceiro lugar honroso aí para ele, cara. Ele costuma ser matador de gigantes, né? Vale lembrar daquela decisão de... Essa foto é maneiro, né, cara? Essa foto aqui da virada, acho que foi nas oitavas, se eu não me engano. Miguel Mineiro, né, cara? O Mineiro tá como treinador dele aí. E o videomaker Bruno, né? Sim, cara, a galera, caramba, explosão de felicidade ali com a virada, hein? Essa vibe Brasil, né, cara? Muito legal, vibe de raçudo aí, né, cara? Só batalhador aí do esporte. E tá aí nosso Capitão Nascimento aí, cara, passando todo o conhecimento técnico, tático dele e tá dando resultado, cara. O Alejo foi muito bem. Acho que mérito dessa combinação aí de prancha, treinador, e que vai entregar confiança para ele, né, performar. Então foi isso que ele fez. E infelizmente pegou um Felipe mais que inspirado ali na semifinal, né? Nota 10 ali do Felipe. Mas o Alejo deu dura, cara. Ele somou, se eu não me engano, 8 pontos e 6 e alguma coisa. Vale lembrar, estava em Kombi até metade da bateria, foi frio e buscou o resultado, cara. Ele não se abalou ali com a nota 10, não. Logo depois ele foi lá e fez o 8 dele, depois botou um backup sólido aí e
Lógico, ficou precisando de uma nota alta, né? O Felipe tinha um 10 e um 7,67, somatório aí de 17,67 de 20 possíveis, né, cara? Coisa de gigante mesmo. Mas o Alejo foi muito bem, cara. Parabéns. Tirou os movimentos desnecessários, fez uma linha limpa, uma linha sólida, surfou com velocidade, surfou com variação de repertório. É isso, tá no caminho, cara. E acredito que se ele conseguir agora, né, vamos ver como é que vai ser Margarete, porque Margarete já não permite esse tipo de equipamento, né? Se for no main break, principalmente ali, vai precisar de uma prancha maior, uma construção em poliuretano. Espero que ele encontre um equipamento bom e principalmente em ondas assim com espaço, como o Margarete, acho que encaixa muito com o surf do Alejo, cara. O surf de borda dele. E se ele pegar uma prancha boa, vou te falar, cara, é um cara para ficar de olho lá em Margarete também, cara. Boa, estaremos de olho. Agora, Chalita, outro também que, assim, deu um passo até mais importante do que o do Alejo, na minha visão, né? Já que ele subiu para a vice-liderança. Estamos falando de Iago Dora. Iago Dora, cara, muito bem, né? Logo ali atrás do Ítalo Ferreira e, assim, a passos largos para conquistar uma vaga no WSL Finals, né? Mas vamos esperar mais um pouco, né? Tem muita coisa pela frente. Mas quero saber de você sobre o Iago. Como é que você viu ele na etapa? Eu vi o Iago muito bem na etapa, super concentrado, com a prancha boa. Eu achei que ele estava, assim, tranquilo, com um repertório de manobras também, querendo variar suas manobras. Infelizmente, pegou o Filipinho, né, o virtual campeão da etapa nas suas quartas de final, né, o Filipinho que viria a ser o campeão, estava também muito inspirado numa hora do mar também que não favoreceu o Iago, cara, aquela hora do mar ali. Eu achei que o mar estava bem ruinzinho, tá? O campeonato inteiro, na verdade, alternou entre momentos bons do mar e momentos, assim, bem ruinzinhos, com ondas uma em cima da outra e tal. Isso, para mim, dificultou um pouco o surf do Iago nessa quarta de final contra o Felipe. Chalita, eu fiquei com a sensação de que no início ele estava procurando as rampas para tentar vencer no aéreo, né, nas manobras aéreas, mas depois parece que ele voltou para o surf de borda e acabou fazendo, se eu não me engano, a melhor nota dele nas manobras de borda, né? Porque esse acho que é um recurso que o Iago e o Ítalo, né, eles têm, são pessoas que são surfistas que têm um aéreo, assim, na manga, a hora que eles quiserem, eles conseguem completar aéreos, eles raramente erram aéreos, mas são surfistas que surfam de borda também muito bem, e quando o plano não está dando certo, quando eles não encontram as rampas deles, com certeza eles vão para o surf de borda, e eu acho também que é de igual para igual, tá? A única diferença é que o surf de backside numa direita, realmente a puxada para dentro não é tão valorizada quanto a puxada com a torção, né, da coluna para os regular footers. Então eu acho que aí ele perderia um pouco se ele encontrasse as partes, lógico, você encontra as partes mais verticais da onda, você consegue botar uma manobra mais forte, porém você viu que em Burley Heads as ondas estavam muito rápidas, várias vezes você tinha que fazer uma manobra meio que para frente, né? Então eu acho que isso prejudicou um pouco o surf do Iago nessa bateria, mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, foi um resultado bom para ele, cara. Ele tá coladinho lá no Ítalo, ele tem uma vitória, né, em Portugal, assim como o Ítalo também tem uma vitória. Então são surfistas que têm já no seu somatório no ranking, uma etapa, né, sendo campeão de uma etapa. Então eles que conseguem manter essa consistência e já ter um título de uma etapa no ranking. Os três primeiros, né? O Jorge também tem uma vitória, né? Os três primeiros têm uma vitória cada um. Exatamente. E eles vão se manter, cara. Eu tenho certeza que ele vai se manter aí, não vai sair daí. Eu tenho certeza absoluta que o Iago não vai sair daí até a decisão para os 5 finalistas que vão para o Finals em Fiji. Pois é, Chalita, sem falar que ano passado ele cresceu, foi na segunda parte, né? E dessa vez ele está fazendo uma primeira parte muito boa, e se fizer parecido com o que fez na segunda parte no ano passado, aí é certo o Finals, né?
Com certeza. E olha lá, cara, eu vou te falar, o Iago em feed, cara, vai ser perigosíssimo, hein? Então, e agora então, cara, vamos supor, Ítalo e Iago em feed. Eu já tô vendo isso, tá? Filipinho já em sexto, ameaçando. Imagina um finals, cara, com 3, 4 brasileiros. Pô, irmão, o nego vai ficar maluco. Mas, uma surpresa mesmo ele ter subido mais duas, né? Ele subiu mais 2 posições. E aí quero também voltar lá e ressaltar, né, as 12 posições que o Alejo subiu. O Alejo, pô, ficou... Imagina você chegar ali na perna australiana, super pendurado, né? E você tá nessa posição agora, cara, subir 12 posições deve dar uma tranquilidade, cara, para o surfista. Lógico que ele ainda está, matematicamente não está dentro ainda, mas realmente o Alejo deve estar muito feliz com esse resultado, essa semifinal, que ele não faz desde o primeiro ano. No primeiro ano dele no Tour, ele fez 2 semifinais. Ele foi Rookie of the Year, junto com o Julian Wilson. Ele mesmo falou isso, e eu peguei na entrevista dele, achei interessante isso. E ele não fazia uma semifinal há muito tempo. E outra coisa que eu queria ressaltar também do Alejo, que eu queria parabenizar, foi a garra dele. O Everton falou. O Filipinho tinha tirado um 10, cara. Pô, eu falaria, acabou, o Filipinho tirou um 10, né, depois tirou um 7,67. O Alejo não titubeou, não. Falou, meu irmão, eu vou correr atrás, não vou ficar em combination, não. Foi lá, correu atrás até o final. Eu acho que a gente tem que parabenizar muito essa atitude dele, cara. Correu atrás até o fim, mesmo sabendo que era uma missão quase impossível. Então, comecei falando do Iago, mas eu quis também terminar falando um pouquinho da minha visão do Alejo Muniz e parabenizar ele. Não, mandou muito bem. Vou para o Robalinho agora. Robalinho, eu vou pedir para você dar uma analisada no ranking, principalmente da galera que está ali embaixo, né? E vai acabar esbarrando no Alejo também, né? Mas eu queria te perguntar antes, cara, desculpa, sobre o Ítalo, né? Porque, vou até botar o ranking aqui de novo e botá-lo na tela. Bom, são 2 etapas na Austrália e pela segunda vez seguida, ficando em 17º lugar, né? Ele foi uma das vítimas do Julian Wilson, assim como o Jack Robinson, né? O Jack Robinson perdeu para o Julian Wilson ali na repescagem, né? Ficou em 3º lugar, o Julian Wilson passou nessa bateria. Enfim, o Ítalo naquela bateria do round 3 ali, nada aconteceu de bom para ele, né? Não deu muito certo ali, não. Acho que eles não estavam muito preparados, cara. Alguma coisa aconteceu ali. Eu senti a equipe um pouco sem sintonia ali. O próprio Ítalo, lógico que ele sempre vai para manobras gigantes, sempre vai para os aéreos, né? Teve aquele aéreo super alto que ele deu, caiu sentado em cima da prancha. Eu falei, na hora, caramba, vai quebrar a prancha. Aí quando saiu, a prancha já não estava na mão ali. Aí ficou aquela coisa, por onde eu vou? Ele resolveu passar pela maré cheia ali, onde estava o mar batendo nas pedras, em frente ao palanque. Enfim, cara, achei a situação um pouco mal planejada ali. Aí ele foi correndo pela parte ali da montanha ali, né, do morro ali de Burley Heads, aí entrou lá por trás. Enfim, eu achei que ficou meio off ali, ele estava meio... Alguma coisa ali fez que mentalmente, alguma coisa ali aconteceu que eles não conseguiram botar o mesmo nível de concentração que eles sempre têm. Eu falo eles porque eu estou falando da equipe toda, né? Então, de alguma maneira a coisa começou dando errado e aí ele não conseguiu voltar para a bateria em momento nenhum, tentou novas manobras e caiu de novo. E o Julian se aproveitou disso e conhece muito bem o pico, deu para ver isso, é outra coisa positiva do Julian. E deu para ver que ele realmente conhece muito o pico ali, explorou o outside, explorou mais o inside, conseguiu tirar notas com prioridade, sem prioridade. O cara realmente, ele estava, essa parte dele estava muito boa, né? Queria dar uma cutucada assim na parte disciplinar da WSL, já que eu puxei o assunto do Julian, né? Eu acho que ele botou lá na comemoração ali na final e assim, achei que ele estava num momento ali que ele ficou com raiva, que ele quis expressar insatisfação e aí deu dedada para o palanque. Eu acho que isso na frente do mundo inteiro, acho que isso é errado, são gestos obscenos, acho que é uma agressividade desnecessária, o atleta deveria ser punido. Achei que a galera da WSL, que eu assisto em inglês, ficou passando pano, ninguém falou nada disso. Acho que se fosse um brasileiro ali ou outra pessoa que de repente não tivesse no mesmo momento ali que o Julian, numa volta, assim, acho que ia ser muito criticado por conta daquilo. Acho aquilo errado. Quando eu vejo meus atletas amadores aqui
fazendo a mesma coisa enquanto a gente está fazendo treinos e tudo. Eu acho que isso mostra que é um exemplo ruim que um atleta profissional do nível do Julian Wilson não devia fazer na frente do mundo inteiro. Então, assim, acho que é uma coisa que deveria haver uma punição em relação a isso. Não curto assistir o campeonato. Na hora minha mulher, a gente estava assistindo junto, ela falou, você viu o que ele fez? Eu falei, não, ele vibrou. Não vibrou não, ele xingou ali, ele fez um gesto obsceno, ele deu o dedo no meio com as duas mãos na direção do palanque. Eu acho que isso é um desrespeito tremendo, ainda mais ele que estava ganhando notas acima do que deveria estar ganhando. Na minha opinião, ele não devia estar reclamando nada. Depois teve uma discussão. Criaram um monstro ali, eu acho. Acaba que é isso, né? Ele tava querendo voltar, ele mandou bem, ganhou o Trials, tem seu mérito, ele tava indo bem no QS também local, né? Porque toda vez que falam de trazer um grande surfista assim de volta, às vezes os caras querem botar ele pela janela. E eu falei, pô, calma aí, galera, tem uma galera ralando aqui, o cara escolheu ficar em casa, a gente respeita isso, o nível dele é absurdo. Tomara que ele consiga voltar, mas ele tem que conseguir, não tem que ser dado para ele, né? Então, assim, e acho até que ele tá conseguindo. Mas chegar lá e já querer sair como campeão e já que não tá ganhando as notas melhores do que a do Filipinho, querer dar a dedada pro palanque, eu acho que isso aí pegou muito mal, né? Então, assim, nesse sentido aí, queria lembrar dessa parte. Voltando ao Ítalo, acho que faltou ali concentração, mas, cara, ele tem gordura para queimar, arrebentou o começo do ano, tá em primeiro lugar no ranking ainda. Esse 17º aí, pelo menos um deles ele deve descartar, o outro vai acabar ficando ali, pelo menos na questão do corte agora, mas é um cara que está com sobra e continua a ser o cara a ser batido, na minha opinião, apesar da gente não ter visto grandes apresentações nessa etapa. Boa. Então vamos aqui para baixo. Oi, pode falar. Posso complementar com um dado sobre o Julian Wilson e o Toledo? Não? Claro, por favor. O seguinte, eles já tinham corrido, quando eles chegaram na final ali, eles já tinham corrido 5 baterias na vida deles, né? Juntos, né? Um contra o outro. Hã? Um contra o outro, né? Um contra o outro. 5 baterias um contra o outro. O Julian Wilson tinha ganho a primeira só. Depois o Filipinho ganhou 4 baterias seguidas do Julian Wilson. Então estava 4-1, veio a ficar agora 5-1. Eles tiveram uma final, aquela final, acho que foi 2014, uma final... 2015. Em que o Filipinho ganhou do Julian Wilson na final, na Snapper Rocks. Então, cara, o Julian Wilson, ele é um adversário maneiro para os brasileiros, é um rival, acho que chegou a ser, é um rival do Medina. Do Medina, acho que ele é um rival, né? Mas do Filipinho ele não é rival, não. Ele é apenas um adversário bom, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que exaltar, assim como o Griffin Colapinto, o Ethan Ewing, a gente tem John Florence, a gente tem adversários que é necessário para quem gosta de ver os surfistas brasileiros se dando bem. A gente precisa dos gringos, esses gringos com raiva, com gana, né? E eu acho que esses caras são realmente adversários a serem exaltados, mas queria só falar que esse repertório de embates entre Filipinho e Julian Wilson, que o Filipinho tipo assim, tá dando de 5-1 nele, e é isso, cara. E, tipo assim, eu acho. O Julian sempre foi muito empurrado, hein, galera? Vamos lembrar aqui algumas finais. Eu acho que o Julian sempre foi muito empurrado. Ele é um adversário forte, mas é assim, é um adversário forte que surfa muito e que sempre foi ajudado, né? Você bota as baterias dele com Medina ao longo da história aí, aquela de pipe, a única que ele pegou um tubão pro backdoor, a única que eu acho que ele realmente ganhou. Tem uma galera que acha que o Medina virava naquela esquerda que espremeu no canal, mas para mim, assim, bota Portugal, várias lembranças que eu tenho aqui, como o Julian era empurrado, saía 8, assim, no começo da bateria com muita facilidade. Então, assim, cara, ele vai suar a camisa dele, hein, cara? Achei ele meio pesadinho, vai ter que dar uma ralada, secar mais. Espero que ele consiga voltar e que a gente tenha show de surf, cara, porque os anos que ele deu nessa etapa foram alucinantes. Sei não, cara. Com o surf que ele tá aí, eu acho que ainda tá um pouco cru para pegar o Challenger Series. Eu acho que ele não passa, meu irmão, nem 2 baterias no Challenger Series, não, cara. Eu acho que... Eu vou te falar, cara, que eu acompanhei o QS o ano retrasado, ano passado. As pernas australianas, o Julian não estava chegando nas quartas, cara. Agora. Ali, pegando a nova geração, Joe Vaughan, o Jorge Pittar, a molecada nova ali da Austrália, ele não estava segurando a onda, não. Ele até me surpreendeu nesse evento, cara. Na real, ele ganhou a triagem, ele entrou como ganhador. Isso deve ter sido muito difícil, hein, Everton?
né? Muito. Mas já tem um pouco do que o Romarinho falou, né, cara? Os juízes sempre super valorizaram ele, as performances dele. Não dá, cara. Aquele 6 que vira 8. Por exemplo, a manobra, aquela manobra no aéreo que ele deu um grab, ele aterrissou de rabeta, botando a mão assim na água, ele fez a rotação depois, usou o grab, botou a mão, e o Filipinho deu uma rotação toda, caiu no flat, não botou a mão em nada. Cara, aquilo ali, disparate de notas, tinha que ser gigantesco. E foi pertinho do outro. Então, tipo assim... Pertinho, exatamente. Eu acho que está mandando um recado... Digo mais, cara, nessa mesma comparação aí, só para pegar esse gancho, ele fez 2 ondas com uma combinação parecida, né? Que uma foi 8.10 e a outra um 7 alto. Só que a de 8.10, cara, foi muito melhor, comparando ele com ele mesmo, tá? A manobra de saída dele do 8.10 foi bem mais expressiva, foi uma trocando o bico pela rabeta, assim, e aí depois ele deu um slob, né, que é a mão da frente na borda de fora, próximo ao bico ali, um slob 360 reverse, né, que ele essa mão aí dificulta a execução da manobra ou ajuda? Na minha opinião, dificulta um pouco, porque a rotação que você precisa fazer para conseguir grebar no slob, ela tem que ser uma rotação mais vertical, tá? Então, achei justa a nota do 8.10, mas a do 7 alto, ele deu uma manobra preparatória ali, um setup turn, né? Que foi uma manobra bem curta, no português aqui, uma manobreta, e ele deu o slob de novo com muito menos amplitude numa parte bem menos crítica e saiu um 7 alto. Então, por isso que ele demorou a completar o giro também, se eu não me engano, né? Meio que deu uma estacionada de ré e de rabeta e depois que conseguiu, né? Então ali achei que faltou um critério assim mais justo, né? Realmente o Felipe, cara, o aéreo que ele está executando full rotation para o alto e para frente, aterrissando no cimento, né, que a gente fala, na base da onda, cara, é muito mais difícil. Apesar de não ter tido uma rotação mais vertical, mas a amplitude do aéreo e você rodar o aéreo inteiro sem segurar a mão na borda, sem usar o recurso do wind, grab wind, sim, que é a mão de trás, tá? Quando você usa a mão de trás na prancha, facilita a aproximação do equipamento do teu corpo, tá? E o controle dele, caso, né, tenha um vento errado, coisas do tipo. Tanto que, né, quando os nossos atletas vão executar esse tipo de aéreo numa onda que tem um ventinho ali que não é favorável, a gente usa esse recurso do wind grab, tá? Já o slob é uma pegada, como eu falei, um pouquinho diferente, que exige uma rotação mais vertical. Porém, não foi full rotation, não teve tanta amplitude quanto o aéreo do Felipe, e a aterrissagem foi muito mais simples, né, cara? Caindo de rabeta na espuma e desvirando, a gente sabe que o grau de dificuldade é muito menor. Mas beleza, pela combinação que ele tinha feito da primeira manobra, e foi uma onda maior, eu achei justo o 8.10, até pensei, falei, caramba, os caras fizeram uma comparação legal. Mas depois, quando jogaram o 7 alto, eu falei, aí não ficou legal, não. Depois, as ondas dele, de combinação de manobra, realmente, se você notar ali, além dele ser mais lento, ele usa o centro de gravidade mais alto, né? Então, assim, quando o quadril dele quando ele está no topo da onda e o quadril dele sobe em relação ao ponto de apoio, né, que são os pés, a gente chama de centro de gravidade alto. Então, isso facilita o retorno da manobra, grau de dificuldade menor. Se você notar as manobras do Felipe, a manobra de lip, as pernas dele estão lá em cima e o quadril aqui embaixo, a rabeta passando lá em cima. Então, é o centro de gravidade baixo, tá? Então, você está desafiando a lei da gravidade ali. Diferente. Então, a dificuldade é muito maior. Muito maior. Na final, isso foi visível. Posso falar uma coisa, para terminar esse assunto? Eu quis ver com bons olhos, Carlinhos, não sei se você está comigo nessa, eu quis ver com bons olhos essa volta do Julian Wilson aí no CT, nessa etapa, mas cada vez ele me pedia para eu ficar com mais antipatia com ele. Por quê?
ele continua apelando toda hora para os juízes, toda hora ele dá uma comemorada sem ter feito nada demais, assim como ele comemorou um tubo lá em Portugal com Medina, um tubo horrível. Ele tentou ganhar no grito. Tá toda hora querendo jogar com os juízes, comemorando umas coisas que ele não fez nada, fica comemorando, jogando a pressão para os juízes, depois jogou o dedo para os juízes, depois reclamou com o Filipinho. Mas os nossos não fazem isso também, não? Não o dedo, mas o comemorar, o claim, pedir nota, a gente não faz também? Mas é a maneira, né? Eu acho que o Xalita tá... faz alguma maneira coisa, de fazer, comemora, né? O cara não fez nada para comemorar, ele acha que, meu irmão, teve uma outra... É o Miguel? Mas, meu irmão, toda hora isso... O cara fica chato, ele... meu irmão, aí não dá. Eu acho que é a agressividade, cara. Eu acho que é a maneira que ele faz. Filipinho. Nada a ver ele reclamar com o Filipinho, a onda era do Filipinho, a prioridade do Filipinho. O Filipinho remou na onda, fechou a onda dele, ficou reclamando. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara, maluco. Aí ele tava muito chorão ontem, né, cara? Queria ficar um pouco mais feliz quanto a ele, mas ele foi arrancando comecei a ter uma certa antipatia com ele, cara, mas beleza, mas é um ótimo adversário, mas acho difícil passar pelo Challenger, tá? Pelo Challenger, quase impossível. Ele é ótimo. Vou alertar vocês aí, desculpa aí, Matias, mas vou alertar vocês que um cara que ganha aquele 8,33 que ele ganhou na semifinal, irmão, para chegar no Challenge e ganhar nota à vontade, eu não acho nada difícil, cara. A caneta pesa, legal, quando vem um cara do CT assim, voltando, esse fator existe assim, um apelo, né, pro retorno dele, né, cara? Existe um apelo enorme, a pressão. E não só dos australianos, né? Acho que tem brasileiro também que gostaria de vê-lo, muitos. De volta. Sim, não, como eu falei aqui, eu sou fã do surf do cara, mas a atitude dele nessa etapa aí não ficou legal, não. E a gente, você chamou atenção pro claim dele, assim, como é que ele estava comemorando, que os nossos também fazem, mas a questão é a agressividade, a questão é a maneira que ele estava querendo impor a nota, assim, estava querendo forçar as coisas de uma maneira agressiva, não foi um lance legal, não. Ele passou uma imagem negativa ali, ele era o bad boy ali no campeonato, e o Filipinho sorrindo, quebrando, surfando, entendeu? Amarradão, usando a prioridade bem. Achei o Felipe muito, né? Queria só exaltar o campeão aqui, falar que como ele se comportou em cada bateria, levou a sério todas as baterias, desde o comecinho, usou a prioridade da maneira certa, o posicionamento dele com a prioridade ou sem a prioridade era sempre uma coisa que eu olhava, o Filipinho tá fazendo certo, vai dar certo o que ele tá fazendo, além dele tá surfando muito, prancha tá mágica, né? O Xalita falou da prancha ali, o Everton falou da prancha, é modelo 7-7, né? Então, assim, ele pegou uma prancha com mais curva e tava quebrando, então, assim, e tava na vibe, né? Tá aí a comemoração dele, você vê o semblante do Felipe, mesmo antes. A galera foi a loucura lá, né? O público, cara. Exatamente, né? Aniversário do filho dele, do Cor. Então, assim, tava uma vibe ali, e foi o grande diferencial, assim, além do surf, foi essa vibração positiva que o Filipinho tava, né? O campeão voltou mesmo, acho que foi melhor slogan assim pra gente, é isso aí mesmo, um grande campeão, bicampeão mundial, né, que fez 3 finais seguidas, né, disputou 3 títulos seguidos, ganhou 2, né, perdeu aquele anteriormente pro Medina em Trestles, né, ficando em segundo por detalhe, poderia ter ganho também, mas enfim, um cara que, quando a gente compara aí o surf dele com o do Julian, eu gosto de comparar o surf dele com o Mick Fanning, e tem anos que eu falo isso, é um Mick Fanning melhorado, um Mick Fanning mais rápido, um Mick Fanning com repertório melhor, um Mick Fanning mais casca grossa, né? Tomara que a gente consiga ver essa disputa aí no final do ano entre brasileiros, né? A gente tem aí já entre os top 10, 4 brasileiros agora, né, sendo que 2 estão já nos top 5, então assim, o Brasil tá numa ascendente aí, tá bacana de ver. Maneiro, vamos seguir no ranking aqui, só passando os brasileiros como você falou, né? Ítalo em primeiro, Iago em segundo, Felipe em sexto, Miguel em nono, né? Boa, aí depois vem o Alirro em 16º, sim. E aí o João Chianca ali na linha de cortes, na verdade tem 3 surfistas empatados em pontos, mas no desempate o Alan Cleland está em 21º, João em 22º e o Leon O'Brien em 23º. Mas eu vou lá para baixo, cara, porque a situação do Edgar Groge, assim, rapaz, muito complicada, hein? E ainda tem o Samuel também, que a gente esperava muito nessa etapa e acabou não indo longe, né? Infelizmente, o Ian Gouveia está ali um pouquinho acima do Samuel em pontos.
pouquinho menos de 300 pontos, tem o David Silva também, mas essa galera consegue se salvar, mas vai precisar de um resultado consistente, não é isso, Robalinho? É isso mesmo, Edgar Gross é praticamente uma final, cara, que aí ele vai somar ali 10 mil pontos ou 8 mil pontos, algo assim, e aí somando aos 5.800 que ele tem, a gente vai chegar ali na numeração da galera que está se Eu classificando acho que é agora. 20 mil pontos, cara. Tá sendo meio que 20 mil Olha, eu pontos. acho que não, 20 eu mil, discordo, deve ser não 14, acredito não? nisso Deve não. ser bobear 14 Eu de salva, acho, não? eu acho que é por aí, eu acho que o Alejo, por Tô exemplo, não falando tem no como cair total de mais não, somatório cara. sem o descarte. Não, presta atenção numa coisa, Xalita, você falou do Alejo, não é matematicamente garantido. A WSL, ela só garante as pessoas ali, várias vezes durante as etapas, nos anos anteriores, eu chegava para os caras e falava, meu irmão, vocês têm que anunciar, esse cara aqui já está classificado. Por quê? Porque os atletas se encontram também. Então, assim, isso é muito importante de ser falado, assim, quando chegar nas oitavas, a gente já praticamente já vai saber, vai ter uma ou duas ou três vagas em discussão. Em geral, muito antes disso, o Alejo, para mim, está mais do que classificado, tá? Ele tá em 16º, então tem ali, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis caras atrás dele. Só se 7 caras passarem ele, é que ele cai para 23. Então, assim, para mim já está dentro. O João é um cara que está em 22º ali, tem 3 resultados nonos, né? Então, assim, esse realmente precisa de fazer um quinto, alguma coisa. A troca dele é bem baixa, isso é bom para ele nesse momento, né? Que é 265 pontos de perder de cara, né? Que é o 33º. Então, ele sim ali, de repente, um quinto, não sei nem se um nono já pode resolver a questão dele. Pode ser que sim, porque um nono são 3.320 pontos, ele vai substituir 265. Então ele faria ali praticamente 3.000 3 pontos mil a e uns mais. quebrados, né? Então, assim, acho que o nono já segura o João. Claro que depende dos outros, mas não tem como todo mundo fazer quinto, não tem como. Então, só 4, né? Só 8 atletas vão fazer quinto lugar. Então, assim, e desses caras, em geral, a galera do topo lá sempre chega lá na frente. Então a gente vai ver ali. Vou lá de baixo para facilitar, né? O Edgar Groja, que está em 34º, precisa de uma final praticamente. O Ryan praticamente assumiu que não queria mais o Tour, né? Preferiu não ir nessa etapa para, né, acompanhar o nascimento do filho, e ele já tinha uma etapa de cara e mais 4 17º. Então, assim, Ryan praticamente fora. E Mike Alane, atleta, infelizmente, aí ver meu trabalho nesse nível agora aí é triste. Mas está lá ele lá embaixo no ranking, só tem um nono lugar e mais 2 etapas, já está somando. Ele está muito mal, e Michael Lane é Ele vai praticamente assim, levar ganhar um 2, campeonato. 33º, né? Vai descartar um e já Exato, leva 2 com certeza. já leva 2. Então, assim, a chance baixíssima. Ramsey está machucado, Ian Gentil não tá nessa briga, na pontuação. Samuel tem um quinto e tem pode descartar o resultado de cara 2.600. dele, isso é muito bom. De repente, um nono que pode ajudar muitíssimo ele, mas vai precisar de mais que isso. Acredito que um quinto bota ele na briga. Ele vai ter chances ali se fizer um quinto lugar. Tá? Ian Gouveia tem um terceiro, que é um super bônus para ele, mas vai somar de qualquer maneira um 33º. Então, também vai precisar de um resultado significativo, alguma coisa ali, provavelmente um quinto também. Né, você vê que quem perdeu algumas etapas de cara tá pagando um preço altíssimo por isso. Crosby, não sei se vai brigar pelo wildcard de injury, né, de machucado, de lesão. Tem um terceiro e 3 17º e 2 de cara, porque ele não competiu no começo, né? Então ele ganha os pontos do 33º lugar. Né? David Silva é um cara que tem um nono, 2 nonos, perdão, e 3 17º, tá na briga. Na minha opinião, passar algumas baterias, ele tem condições de se classificar, mas tudo dependendo do resultado dos outros. Ninguém aqui depende só de si, né? Só se ele chegar muito lá na frente, final, semifinal, ele vai ficar bem, porque realmente 2 nonos dá uma segurada nele ali. E ele tá trocando também o 33º. Acho que a troca, o que a gente tem que observar agora é quem está trocando o quê e o que vai ser somado obrigatoriamente. Se alguém já tiver 2 campeonatos de cara, já está somando pelo menos um. Se alguém tiver 3 campeonatos de cara, né, que perdeu em 33º, vai estar somando 2. Né, Jackson Band, que parecia que ia ter um ano muito bom, teve um monte de resultados 17º.
e um quinto lugar na piscina, né? Até vi um dos comentaristas que eu mais gosto, talvez seja o que eu mais gosto, que é o Wayne Rabbit Bartholomew, o Bugs. Ele falou assim, cara, o Jackson Bunch está devendo ainda apresentações no mar, né? Porque realmente ele fez um quinto na piscina, que ele arrebentou, teve uma onda de 3 aéreos, assim, mostrou toda a sua habilidade, mas está faltando pressão, já tem anos que eu falo para esse moleque, já treinou comigo, é um grande surfista, habilidade absurda, até brinco de chamar ele de Maui Medina, mas é um cara que falta corpo. Eu acho que os atletas têm que se tocar nisso, ainda em processo de formação, né? O Everton trabalha com formação também. A gente não pode deixar o cara chegar no profissional com um corpinho igual o Zico chegou na época dele lá. Eu sempre uso esse exemplo aqui para os atletas. Até mostro imagens, como é que era o Galinho de Quintino antes de treinar a parte física, se preparar, fazer musculação, ganhar massa muscular para se preparar para os combates. E quando ele fez isso, ele chegou e conseguiu se tornar o grande atleta que ele se tornou. Então no surf é a mesma coisa, eu falava a mesma coisa desde pequeno para a família do Eli Henneman. Olha, o moleque é genial, o moleque é um gênio do esporte, mas com esse corpo vai fazer falta. E agora os caras estão aí com 20 e pouco já e estão ralando e estão passando perrengue. E se você olhar o cara surfando no dia a dia, você vai falar, pô, como é que esse cara perde bateria? Porque o cara faz tudo. O Jackson Bunch faz backflip aqui, meu irmão, toda hora. É um negócio assim absurdo, surfa bem na linha, pega bem tubo. Então, um cara completo, só que não tem corpo. Aí, quando vai disputar com os outros caras mais fortes, que tem aquele físico, a fisicalidade avançada, e isso aí pesa muito, né? Jorge Pittar, né, tem um quinto e um nono, tá muito bem nessa briga aí, tem um de cara. Esse cara aí vai incomodar. Esse cara aí passou qualquer bateria, já vai subir. Ele tá com 12.300 pontos. Se ele fizer um nono, se garante. Liam O'Brien precisa de um pouco mais, tem 3 nonos, mas são caras assim que estão consistentes, está trocando um campeonato de cara. Se não perder de cara, a chance dele passar para cima aumenta muito. Então, assim, cara, tá muito embolado, realmente vai ficar para a última etapa. Todo mundo vai ter que dar seu máximo desde a primeira fase. Quem perder de cara está totalmente fora. E a partir de nono para frente, a gente vai ver as trocas acontecendo ali no decorrer do trabalho ali, no decorrer da etapa de finalização ali do corte, né? Antes do corte, que é Margaret River, que é uma onda alucinante, mas onde a pressão é enorme, tá todo mundo ali com a perna bamba. Quem conseguir segurar o emocional e apresentar o surf vai conseguir chegar. Mas assim, tá muito embolado. Mas pra gente aqui, a gente pode já dizer que os caras que estão nos top 10, né? O Ítalo Ferreira, o Iago, o Felipe, o Miguel e o Alejo, que está em 16º, para mim esses caras estão dentro já. Quem está na briga ali agora é João, David Silva, Ian Gouveia, Samuel, Edgar precisa de um resultadaço, como eu falei, uma final. Então, assim, algo nesse sentido. Vai ser difícil para a galera que está lá embaixo conseguir reagir agora de última hora. Boa, muito bem explicado. Everton, vamos para o feminino, porque a Betty Lu venceu a sua primeira etapa do CT na vida, campeã em cima da Sally Fitzgibbons. Como é que você viu o surf da Betty Lu, da Havaiana? Cara, eu acompanho já o surf da Betty Lu desde a época de QS, né? Acho que pintou ela ali com umas ondas lá em Haleiwa, se eu não me engano, ela local, acho que o Robalinho pode me confirmar. Isso. E é isso, cara, ela competiu dentro do que a gente pode falar dentro da zona de conforto dela ali, né? Uma direitinha com energia encaixada, aonde o surf dela fala alto, né? A linha de surf dela é linda, ela tem uma harmonia de movimentos incrível, muito fluida, tem pegada, dá para ver que ela é uma atleta forte, uma menina que tem membros inferiores bem fortes, né? Então ela imprime, ela marca as manobras, um estilo polidaço. Ela, que eu falei, centro de gravidade baixo, surfa com centro de gravidade baixo, né? Quando o quadril está ali na linha ou abaixo aí, ó, mais uma manobra de centro de gravidade baixo. Então, assim, muito habilidosa, estava com uma prancha boa, competiu muito bem também, teve boas escolhas, boas decisões e caiu um pouco da prancha, né? Acho que essa combinação é sempre muito favorável. E ali na final, ela começou forte
e a Sally se perdeu, né? A Sally errou quase tudo, né? Praticamente tudo. Errou tudo, né, cara? Porque ela desesperou, a Sally começou a ir para os aéreos, começou a cair, se perdeu no line-up e a Betty Lou trocando nota. E aí foi isso, cara. Combination foi embora de Kombi em casa, né? Que deve ser duro pro atleta isso, né, cara? Os 2 australianos que fizeram a final ali com a torcida local a favor, não conseguiram, né? Tirando o Julian, que chegou um pouquinho mais, deu uma dura, né, mais próxima ali, mas a Sally se perdeu, cara, se perdeu ali na final, apesar de ser uma atleta bem experiente, não usou a experiência dela ali a favor dela. E parabéns para a Betty Lou, acho que agora também vai entrar uma outra etapa que favorece o surf dela também, né, Margarete, uma onda com espaço, uma onda de, se for no main break, vai ser uma onda de trabalho de arcos, de borda, também pode favorecer bastante o surf dela. Acho que ela, pelo que eu vi até então, né, não sei como ela está trabalhando essa parte, o que falta para ela é o backside, né, acho que comparando aí com as melhores do mundo, o backside dela está um pouquinho defasado, ela precisa nivelar o backside dela igual ao frontside. Acho que o foco dela é isso agora e, óbvio, colocar um pouquinho mais de aéreos aí nessa linha também. O surf feminino tá indo para esse caminho, né? Vale ressaltar aí as performances da Erin Brooks com backside. Amassou a Stephanie, né, cara? Não teve pena não, cara. Teve pena não. A Stephanie, ela já tinha vindo empurrada, na minha opinião, ela perdia aquela bateria lá para a Caitlin. Achei que as 2 ondas dela foram overscore, fez um surf bonitinho, mas sem risco algum, slow motion. A vida inteira. E assim, notas 6 alto, 6 e tal, em ondas que se fosse qualquer outra menina nova ali do tour, não ia chegar na casa dos 5 pontos. 5 pontos, lembrando para a galera, já entra no critério de onda boa, né? Hoje, para você entrar nesse critério, o próprio critério já chama, né? Tem que ter algo bom, tem que ter uma manobra dentro dessa linha boa, você tem que apresentar algo bom, né? E ali, comparando a velocidade, a dinâmica que a Caitlin imprimiu no 8 dela, o 8 dela comparando com o 6 alto da Stephanie, tinha que ser 9 alto. Então, ali já complicou a situação. Mas, tirando essa bateria aí, realmente destacando o surf da Erin Brooks, ela tá com um surf alucinante de backside, cara. Ela ainda não tem o punch, né, das atletas mais velhas. Ela é muito nova, acho que já tem 17, né, Robarinho? Bem novinha ainda, mas é uma menina que treina muito, sempre foi da ginástica olímpica, ela é mó fera e fisicamente casca grossa, 17 né? Faz anos. muito treino com o RK, 17 anos, faz muito treino com o Rafael em Oahu. É uma menina que, cara, treina muito. Isso aí é uma atleta que pode esperar, meu irmão. O título mundial é só questão de tempo, na minha opinião. Esse 943 foi nas 2 manobras, né, cara? Não foi isso? 2 manobras super poderosas de backside, não foi isso? Muito forte, cara. Ela sempre bate no crítico, não tem medo de sessão buraco. Pelo contrário, ela se bota ali de propósito, porque ela sabe que ela completa as manobras, ela tem uma capacidade de aterrissada despencando do lip, assim, ela é muito casca grossa. Realmente é uma menina novinha que a gente vai ver muita coisa boa dela aí. O que me impressiona, assim, cara, na abordagem dela é a questão do bottom turn cirúrgico que ela tem, né? E ela faz um movimento corporal com uma rotação de ombro perfeita ali para ter uma visualização da parte crítica. Então, ela tem uma entrada sempre muito vertical e o top turn ela não alivia, não, cara. Ela não deixa o lip voltar à prancha. Ela chuta a rabeta, ela agride a onda, ela tem essa compensação, né, da troca de pernas lá em cima, perfeito, num timing absurdo. Ela é muito cirúrgica, cara. Ela é muito talentosa. E ela linka muito bem o surf dela, assim, cara,
o 9 foi realmente 2 manobras que ela deu com a mesma pegada, né? 2 manobras que ela não aliviou em nenhuma das 2. Então, realmente, achei que os juízes foram bem nessa de premiar essa onda dela. E, cara, vejo aí em breve uma campeã do mundo aí, com certeza. É um nome muito provavelmente, né, cara? Assim, queria ressaltar uma coisa sobre ela, rapidamente. Assim, acho que a única coisa, como coach, assim, que eu observo no surf dela que eu acho que pode melhorar é a forma de utilizar a parte superior do corpo, braços, ombros. Eu acho que ela ainda tem muito para evoluir nesse quesito. Muitas vezes ela tá com o ombro e os braços muito próximos do corpo, o cotovelo muito próximo aqui das costelas. Eu acho que em alguns momentos ela vai poder, ela ainda vai evoluir muito. Esse que é o incrível, né? Porque ela já está com esse timing, já está com esse power, já está com essa criticidade em todas as manobras, ela não tem medo das adversárias, ela está sempre... Parece, você vê assim, eu não acho que é artificial, acho que é dela mesma, ela está feliz de estar ali, ela está amarradona de estar contra as atletas, ela quer ganhar, mas ela não está na pressão de, tenho que ganhar dessa menina, ou essa aqui eu não posso ganhar porque ela é 8 vezes campeã mundial, ou ela não tem muito disso, assim, ela vai para cima, compete, surfa bem, e surfa, né? Eu acho que o principal é que ela surfa, ela pensa em surfar, ela tá lá, cara, dando pancada na onda, onde muito marmanjo não daria, não chegaria nem perto daquela parte da onda ali, ela vai de cabeça para baixo, chuta a rabeta, o timing dela é muito perfeito e é uma atleta incrível, realmente a Erin é especial. Boa. Agora, Chalita, a Luana parou nas quartas, acabou perdendo ali no final da bateria, tinha prioridade, e parece que a etapa lá da Gold Coast lembrou um pouco a de Bells na situação da escolha da onda, né? Porque algumas ondas no início parecem ruins e daqui a pouco elas melhoram, outras são boas visualmente e depois ficam ruins na bancada, ruins. Enfim, acabou que a Luana achou que a onda não seria boa, a Varrine foi e virou, né? Mas como é que você viu a nossa brasileira Luana Silva no Gold Coast Pro? A Luana, com essa derrota para a Varrine, ela acabou deixando as portas abertas para outras adversárias tirarem ela do mid-season cut, né? Do corte do meio do ano. Então, a Erin Brooks, com esse resultado que ela fez na semifinal, ela passou a Luana Silva, e a Luana agora, para mim, a Luana, da Luana para baixo, são as surfistas que vão lutar para essa vaga, para essas vagas que estão penduradas mais aí no mid-season cut, né? Cara, o que eu achei o vacilo mesmo da Luana, achei que a Luana estava surfando muito, estou gostando muito do surf da Luana, principalmente essas ondas de point break para a direita. Eu gosto muito da puxada, eu acho que ela puxa com força, eu acho que quando ela bate, ela encontra um lugar para bater, eu acho que ela sempre joga a rabeta, ou a rabeta passa por cima do lip, ou a rabeta vai para o lado, ela faz um slide, eu acho que ela força sempre, estou achando maneiríssimo, acho que isso é fruto do trabalho também com o Grilo, né, com o técnico dela. Lógico, o João Chanca também, como namorado, deve ajudar muito. Então, achei que a Luana está muito mais madura, né? Não é mais uma menina, deve permanecer no Tour. Agora, ela deu esse mole para a Varrine na bateria, nas quartas de finais. Ela já deu antes da Varrine, daquela onda que a Varrine virou dela, cara. A Varrine pegou uma onda, precisava de 4,17. Ela pegou uma onda que ela fez umas manobras e caiu, assim, acho que na última manobra. Ali, para mim, acho que a Varrine já teria virado, tá? Mas os juízes não deram a virada, e então a Luana, numa situação de prioridade, em que as duas estavam próximas, faltando 5 minutos e meio, a Luana deixou com que a Varrine fosse numa onda boa, e foi ali que a Varrine fez 4 manobras fortes e finalizou muito bem. E aí não deu, os juízes deram lá para mais de 7 e ficou difícil a situação para a Luana, mas eu não culpo ela nisso não, porque, cara, faltando 5 minutos, ela olhou no relógio, quando ela olhou no relógio faltava 6, tá? Aí a situação aconteceu ali, ela, pode ter falado, cara, vou deixar ela aí nessa, porque eu acho que nessa ela não vai virar, acho que não é essa onda que ela tá buscando, eu acho que é aquele erro que você só vai ver que é um erro depois que acaba a bateria, né? Então... Chalita, você que conhece lá essa onda, tem a ver o que eu falei
Porque visualmente eu lembrei da etapa de Bélgica, né, do esquema de, pô, você olhar a onda ali no pico e achar que não vai ser boa e ela é boa. E às vezes você achar que ela é boa e às vezes ela não é boa. Como é que é a leitura ali no pico, naquela situação? Cara, eu acho sim que Burley Heads e Snapper Rocks têm uma leitura um pouco mais imprevisível do que Bells Beach, tá? Por Bells Beach eu acho uma onda que vem com mais volume, você consegue prever mais se ela vai abrir ou não. Eu acho que a onda de Snapper Rocks, tanto quanto a de Burley Heads, é uma onda que você tem que olhar o braço dela mais lá para frente e calcular se você vai passar ou não. Tá? Você também quer procurar uma onda com braço, você não quer uma onda totalmente aberta, porque a onda muito aberta também dificulta uma manobra muito forte. Mas, sim, é uma onda que requer uma certa leitura já na hora que ela está vindo, você já tem que olhar para onde que ela está indo, o braço dela, o futuro dela. Sim, ela tem uma leitura requerida, sim, para você... como o Robalinho falou que o Julielson teve, né? Conhece a onda e teve exatamente. A leitura. Nem toda onda, cara. Eu cometi esse erro a primeira vez que eu competi em point break na minha vida. Eu fui competir aquele Kirra, campeonato em Kirra, era um WQS. Acho que foi o Sani Garcia que ganhou. Era WQS, surfistas podiam competir, né? Eu estava na Austrália, eu não fui lá para competir, mas como eu estava lá, eu tinha uma namorada lá e na época, eu competi. E, cara, eu vi a dificuldade que você competir num point break, tanto quanto a corrente para voltar, uma correnteza para voltar remando, se você voltar muito próximo das ondas. Tem algumas dificuldadezinhas, o Robalinho deve saber também muito bem. E, realmente, cara, a dificuldade, você acha que você vai pegar uma onda, você acha que todas vão abrir absurdamente, mas não, cara. As ondas, às vezes o ângulo está, né, um ângulo diferente, às vezes... você não vai conseguir conectar. Maré seca, né, Chalita? Maré seca foi um fator complicado. Eles tiveram até que parar o campeonato, né? Algumas vezes. E também a mistura de, não sei se foi o vento ou foi uma mistura de swell, que teve uma parte que tinha uma onda em cima da outra. Então, cara, não acho fácil competir ali, e muita onda muito rápida, né, cara? E às vezes surfistas não encontravam manobras para fazer a total torção. E quem fazia a torção total já tinha que voltar rapidinho para não perder a onda. Eu achei difícil, cara. Eu achei realmente essa competição em Burley mais difícil do que em Snapper Rocks. Essa é a minha opinião. Vale lembrar daquela onda que o Alejo fez excelente embaixo da prioridade do Morgan, nas quartas de final. Que era uma onda espumada, o Morgan olhou e falou, pode ir. E a onda engatou na bancada e o Alejo espancou a onda, cara. Então, verdade. Voltando lá para a Luana deixou que a Varrine, que é uma atleta que está disputando diretamente com ela uma vaga ali no Mid-Season Cut, ela deixou a Varrine ir nessa onda. Não quero acreditar isso, a derrota dela, porque ela não sabia que isso seria o decisivo para a bateria, mas, cara, ali realmente foi o que fechou o caixão, porque a Varrine foi muito bem. Infelizmente, a Luana ficou em quinto lugar, né? Mas, cara, eu estou apostando que a Luana em Margaret River é um mar que acho que ela vai crescer bastante. É um mar que ela está acostumado. Haleiwa, acho que lembra um pouco Haleiwa. A Luana tem muita experiência em Haleiwa, assim como a Betty Lou Sakura Johnson. E, cara, eu acho que a Luana vai sim permanecer no corte e daí para cima, irmão. Boa. Pois vou perguntar para o Robalinho aqui. Isso aí que eu ia falar. Valeu, Matias. Eu quero saber da situação da Luana. Qual a situação dela? O que ela precisa? Luana, cara, mandou bem, né? Passou bateria, surfou bem, como o Chalita ressaltou, tá rabetando mais, tá com a curva bem rápida, tá mandando bem, tá competindo bem, tá conseguindo buscar notas boas em qualquer momento de bateria, estando atrás ou estando na frente. Desde o campeonato anterior a gente viu isso, veio de um segundo lugar e agora conseguiu um quinto lugar. Então, assim, ela tá bem, mas ela tá assim, se duas atletas passarem dela, né, virem de baixo e passarem, tem a Sawyer Lindblad logo na cola dela ali, a Lake Peterson, que é da mesma equipe dela, logo atrás a Varrine, que é, como o Chalita falou, adversária direto, tem 2 terceiros e tá trocando um campeonato de cara. Então, assim, Varrine passou uma bateria, não perdeu de cara, já começa a incomodar.
Então, assim, foi muito positivo para a Luana o que ela apresentou, o que ela fez, mas o fato da Betty Lu ter vindo lá de trás e ter ganho o campeonato, jogou ela para 6º lugar, empurrando a Luana para baixo. Erin Brooks também subiu, empurrando a Luana para baixo. Então, tá uma situação bem delicada, não vai poder dar mole e vai ser uma questão de controle de nervos ali, competir bem para não dar mole de perder cedo. Se perder até 9º, vai se complicar. É coisa de buscar um 5º lugar aí, pelo menos, para brigar por vaga. Essa é a minha visão. Boa. Galera, cara, que programa maneiro, hein? Muito bom ouvir vocês. Assim, eu acho que a galera deve fazer o que eu faço também, assim, né? Eu fico esperando vocês falarem para ver se o que eu pensei ali é mais ou menos o que vocês acham. Se eu estava na linha correta, assim, no pensamento mais correto. Então é isso, muito obrigado. Valeu, Everton. Obrigado, irmão. Valeu, galera. Queria dar um salve aí para a equipe paulista que está lá no Brasileiro Amador, o treinador Márcio Cebola aqui de Ubatuba, os atletas do Instituto que estão lá representando, o Eduardo Mulfor, que é um atleta que eu treino desde que ele tinha 7 anos de idade, fez altas baterias, acabou perdendo na repescagem 5, mas mostrou o surf dele. O Kalani Robles está na final das 2 categorias, teve 13 vitórias no campeonato. A Maeva Guatemala, o Rafinha, um garotinho de 10 anos da nova geração que está representando muito bem. Então, assim, essa é a nova geração que o Felipe inspirou e que a gente está trabalhando aqui no Instituto, Felipe Toledo. É isso aí, parabéns, Felipe, família Toledo, toda a equipe. E gratidão por vocês devolverem para o esporte o que o esporte dá para vocês, que seja referência para surgir outros institutos aí no Brasil, porque o Brasil é muito carente de suporte, cara. A gente vê a diferença que faz esse trabalho na vida, essa oportunidade na vida de uma pessoa, né, cara? É aquilo, tirar a pessoa da rua, esporte é inclusão social. E é esse trabalho que a gente está fazendo, desenvolvendo aqui, que a gente quer que seja espelho aí para que surjam mais e a gente faça uma diferença, né, através de uma corrente do bem. Boa. Parabéns, Everton. Parabéns, Felipinho. E é isso. Valeu, Robalinho. Grande abraço aí para todos. Valeu, galera da audiência. Comenta, curte, dá a pilha lá, entendeu? Cara, discute com a gente aceita, tá? A gente tem críticas, tem elogios ali, a gente curte, lê, claro que com educação, né? Chegar bem chegado ali e expor sua opinião aqui. Você vê que até entre nós aqui, somos 4 aqui no programa, até entre nós a gente pensa um pouco diferente em alguns aspectos, né? Algumas vezes a gente concorda, algumas vezes não, mas é legal interagir com o público, então eu agradeço a vocês que perdem o tempo ali de vocês, dedicam o tempo a fazer um comentário, a falar alguma coisa e trazer para a gente motivos para pensar a respeito, tá? Isso é bacana pra caramba. É sempre um prazer estar aqui com o Chalita, com o Everton, com o Matias. Então, um grande abraço para vocês e vamos pro próximo. Boa. Valeu, Chalita. Tamo junto. Obrigado. Valeu, galera. Um prazer é todo meu também, viu? Robalinho, Everton, Matias, pô, ficou amarradão em poder discutir sobre surf, é o que a gente gosta. Eu acho que a gente estaria fazendo isso de qualquer jeito numa roda, né, entre amigos. Então, para mim é um prazer estar analisando o circuito mundial. Eu me sinto, a parte dessa história. A gente vai acompanhando a história, isso é muito legal. E é isso, então, galera. Valeu, um abração aí para todo mundo. Irado. Valeu, Robalinho. Valeu, Chalita. Valeu, Everton. Valeu, galera. Até breve com muito mais no Surf TV. Um abraço. Equipe.